Você quer ser uma mulher próspera e viver essa prosperidade em 2026? Você considera que você tem uma mentalidade vencedora? Ou você tem aquela mentalidade que está sempre olhando para as coisas que dão errado, você está sempre olhando para o que não funcionou na sua vida? Como você tem olhado, né, para as questões que têm acontecido na sua vida, pelas suas conquistas? Se você quer ser uma pessoa próspera, né, em 2026, você precisa desenvolver uma mentalidade vencedora. Mentalidade de fracasso não consegue crescer. Mentalidade de fracasso não reconhece os potenciais que tem. Hoje, nessa live, eu estarei falando sobre como você pode construir uma mentalidade vencedora e prosperar em 2026, baseado nos estudos que a neurociência faz, né, da mente, do funcionamento cerebral, e também trazendo aqui sobre a parábola dos talentos. Então, para a gente começar, eu quero que você pense o seguinte: você reconhece os potenciais que você tem? Você reconhece, você valoriza, você fica feliz com as conquistas que você tem? Estamos caminhando para o final do ano de 2025 e quando você olha para trás, né, desde lá do começo do ano, você olha para tudo aquilo que você gostaria de conquistar, você fica feliz ou você fica frustrada? Você sente alegria ou você muitas vezes reclama daquilo que você conseguiu ou que você ainda não conseguiu? Para construirmos uma mentalidade vencedora, nós precisamos primeiro reconhecer quais são os nossos potenciais. Depois de reconhecer, nós precisamos utilizar esses potenciais. Porque eu vejo muitas mulheres, né? Eu atendo muito mais mulheres do que homens. Eu vejo muitas mulheres que elas são super inteligentes, super capazes, né? Têm potenciais incríveis. Mas muitas vezes elas não se reconhecem. Muitas vezes elas estão tão desconectadas de si mesma que ela não consegue ficar feliz com as conquistas que ela tem. Sabe, eu não sei você. Seja muito bem-vinda, você que está aqui me acompanhando, né? Vamos continuar 2025 e construir uma mentalidade vencedora para que nós possamos acessar a prosperidade em 2026. Eu quis trazer sobre a parábola, né, dos talentos, porque eu gosto muito dessa parábola, né? Jesus, ele ensinava de uma forma muito lúdica, né? E se você não é cristã, não tem problema, sempre tem um ensinamento por meio das parábolas que Jesus utilizava. A parábola dos talentos, ela conta a história, né, de um senhor, de um fazendeiro, que ele tinha ali vários funcionários e que ele precisava fazer uma viagem, e aí ele pegou e falou: eu vou distribuir esses talentos, e talentos representava a moeda, né, financeira daquela época, representava uma quantia de dinheiro, não talento em habilidade em si, mas nós podemos utilizar, pensar nesse talento como habilidades, né? E para um, ele deu 5 talentos. Então ele chamou aquele funcionário e falou: olha, eu vou te dar 5 talentos, eu quero que você cuide deles para mim. Para o outro, ele deu 2. E para o outro ele deu apenas 1 talento. E falou: olha, eu vou estar viajando e daqui a alguns dias eu volto. E ele foi viajar, fazer as coisas que ele tinha que fazer. E quando ele retornou, ele chamou esses funcionários para prestar contas daqueles talentos que ele havia dado a cada um. Aquele que ele havia dado 5 talentos, ele foi lá, investiu, trabalhou, se dedicou e conseguiu duplicar aqueles talentos, né? Então ele conseguiu dobrar ali o valor daqueles talentos. Aquele que tinha ganhado 2 também foi lá, se dedicou bastante, se esforçou e conseguiu duplicar aquele valor. E aquele que recebeu apenas 1 talento, ele ficou com receio, porque esse dono dessa fazenda, ele era bravo, ele era exigente, né? Esse que recebeu apenas 1, ele pegou e enterrou esse talento. Ou seja, ele continuou com aquela mentalidade de escassez. Os outros, eles tinham uma mentalidade vencedora.
uma mentalidade próspera, né? Fala, não, eu vou pegar isso aqui, eu vou fazer render, isso daqui vai multiplicar. E eu te pergunto, o que você tem feito com os seus talentos, com os seus dons, com as suas habilidades? Será que você está enterrando ou será que você está colocando em movimento para duplicar? E quando eu falo em duplicar, não necessariamente ser convertido em recurso financeiro necessariamente, pode ser também. Mas eu acredito muito em propósito de vida, tanto é que eu sempre comento, né, nas minhas lives, que por muitos anos eu busquei entender qual era o meu propósito de estar aqui. Por muitos anos eu tinha muita vergonha, eu era muito tímida, né, muito introvertida, muito insegura, e eu sempre acreditei que nós estamos aqui para viver algo maior, para um propósito, para uma razão muito importante. Só que muitas vezes as nossas feridas emocionais, os bloqueios emocionais, traumas, né, aquelas experiências dolorosas, muitas vezes elas vão moldando, né, a nossa forma de ver o mundo. A neurociência, ela traz muitas evidências de que o nosso cérebro, ele vai construindo determinados padrões. Então, esses padrões, muitas vezes, a gente não identificar, né, não tomar consciência desses padrões, não quebrar esses padrões, nós vamos continuar vivendo muitos e muitos ciclos, porque o cérebro está acostumado, ele está adaptado naquele padrão, por mais que seja um padrão que muitas vezes nos limita, né? Por mais que seja um padrão que muitas vezes nos mantém no sofrimento. Então, muitas mulheres, elas estão vivendo em um padrão de repetição, um padrão que é negativo, e ela não consegue se ver, ela não consegue muitas vezes enxergar para além daquele padrão. Então, ela se mantém numa mentalidade fixa, né, o que alguns estudiosos chamam de mindset fixo. Mindset fixo, ou seja, aquela mentalidade fixa de se pensar, poxa, a minha vida não flui, eu me dedico tanto, parece que as coisas não acontecem, parece que tudo que eu faço não rende, não tem retorno. É aquela pessoa que trabalha o mês inteiro, ela fala, nossa, eu trabalhei o mês inteiro e agora recebi o meu salário e foi tudo embora, eu não vejo aonde está indo o meu salário. Então essa mulher, muitas vezes, ela tem essa mentalidade fixa. Ela não tem uma mentalidade vencedora. Porque muitas vezes ela não consegue enxergar para além daquilo que ela está vivenciando. Né? Muitas vezes ela conseguiu avançar alguns passinhos, mas ainda assim ela não consegue enxergar esse avanço. Então, nós estamos finalizando 2025. Como você tem chegado até aqui? Quando você olha para a sua vida, você consegue reconhecer que você tem uma mentalidade vencedora? De que você já superou tantos desafios? E aqui eu estou trazendo mais de 2025, mas você pode pensar na sua vida como um todo, né? Eu estou com 49 anos, aliás, fiz anteontem, né? Hoje, eu posso olhar para minha vida e conseguir reconhecer quantos limites eu consegui superar. A timidez, né, foi um deles, a insegurança. Alguns anos atrás eu não imaginaria estar aqui fazendo uma live. Por quê? Porque eu era extremamente tímida e insegura. Tinha vergonha, aquele medo das críticas, né? Hoje eu consigo falar em público, eu consigo dar palestras, eu consigo fazer lives, eu consigo dar aulas, né? Por quê? Porque eu venci. Então, naquela época, a minha mentalidade não era uma mentalidade vencedora. Era uma mentalidade de escassez, uma mentalidade ali estagnada, que eu queria avançar, mas parece que algo me puxava para trás. Aquela timidez, vários bloqueios emocionais que eu fui descobrir depois, né? Então, a mentalidade vencedora é quando você identifica quais são os recursos que você tem consciência desses recursos, você pega esses recursos e começa a utilizar.
como esses homens que receberam, né? Um recebeu 5 talentos, ele foi lá e utilizou esses talentos, ele duplicou, ele tinha uma mentalidade vencedora. Aquele que recebeu um talento e que enterrou aquele talento, ele não tinha uma mentalidade vencedora. Ele ficou com medo de levar bronca se ele pegasse aquele talento e tentasse de alguma forma multiplicar. E ele ainda disse: ó, meu Senhor, o Senhor quer colher onde o Senhor não planta. E aí, como que eu ia fazer com esse talento? Né? Ainda quis justificar. Uma mulher que não tem uma mentalidade vencedora, ela justifica o porquê que ela não está crescendo, o porquê que ela não está conquistando, o porquê que ela tem um relacionamento que muitas vezes não é saudável. Ao invés de construir uma mentalidade vencedora, reconhecer que ela passou por diversos conflitos, diversas situações difíceis, mas que ainda assim ela conseguiu superar. Mesmo ela tendo uma infância difícil, ainda assim ela consegue enxergar o quanto ela avançou. Então, se você quer viver um 2026 próspero, você precisa construir essa mentalidade vencedora. Essa mentalidade que vai pegar os talentos e multiplicar os talentos. Uma mulher que tem a mentalidade vencedora é aquela que não se deixa levar pelas críticas. Que as pessoas criticam, ela vai e para de fazer o que ela está fazendo. Se ela sabe que ela tem um propósito, que esse propósito pode alcançar muitas vidas, gerar transformação, mas como a mentalidade dela não é uma mentalidade vencedora, ela fica chateada, ela se frustra e ela deixa para lá aquilo de tão importante que ela estava fazendo. Uma mulher que não tem uma mentalidade vencedora, ela olha muito mais para o que deu errado na vida dela do que para aquilo que deu certo, para aquilo que funcionou. Porque ela está com uma mentalidade tão fixa naquilo que foi ruim, naquilo que deu errado, porque o cérebro dela está num padrão de ciclos negativos que ela não consegue ver nada de bom na vida. Então essa mulher dificilmente, por mais que ela cresça, por mais que ela prospere, ela vai reconhecer, ela vai se sentir próspera. E aqui nós precisamos também deixar claro que prosperidade e riqueza são coisas diferentes. Riqueza é algo material, é o que você conquista materialmente falando, aquilo que você consegue muitas vezes acumular. Prosperidade está muito mais ligada ao sentir, né? Como você se sente. Porque tem pessoas que às vezes ela não tem recurso financeiro nenhum, mas ela tá sorrindo. Você pergunta para ela da vida dela, às vezes ela não tem nem todos os dentes na boca, mas ainda assim ela tá sorrindo. Ainda assim, você olha para ela, ela tá feliz. Por quê? Porque ela se sente próspera. Em contrapartida, tem pessoas que têm muitos bens materiais, tem carro, tem casa, tem uma família saudável, mas essa pessoa muitas vezes ela se sente vazia. Ela se sente muitas vezes triste, escassa. Então a prosperidade é muito mais no quanto você se sente bem, feliz, grata por tudo que você tem, por tudo que você, pela sua família, pela sua saúde, pelo seu bem-estar, pelas suas conquistas, por você estar vivendo o seu propósito de vida. Então não tem como construirmos um ano próspero se a nossa mentalidade ela só consegue identificar escassez. Se a nossa mentalidade ela só consegue olhar para aquilo que foi ruim, que deu errado. Então, dessa forma, a gente não vai conseguir identificar quando algo bom acontecer. Porque a mente está tão presa naquilo que é negativo, que quando algo positivo acontece, não faz muito efeito na mente, né? O nosso cérebro, ele trabalha da seguinte forma. O nosso cérebro, ele é como um músculo. Quando você vai para academia, você pega peso, você vai o quê? Fortalecendo o músculo. Você vai definindo os seus músculos.
O nosso cérebro, a gente consegue trabalhar nele, desenvolver a nossa mente, né? O nosso foco, nossa concentração, nossa resistência, nossa disciplina. Então ele vai se moldando, porque ele é plástico. Quer dizer que ele consegue se moldando conforme a gente vai educando esse cérebro. Olá, boa noite. Sejam todas muito bem-vindas. Fico muito feliz que vocês querem desenvolver uma mentalidade, né, vencedora para vocês acessar a prosperidade em 2026, né? Estou aqui falando do quanto o nosso cérebro, ele se molda, né? É como um músculo que a gente vai exercitando, ele vai fortalecendo. Só que a forma com que a gente exercita, muitas vezes ela pode ser positiva ou negativa. Tem pessoas que exercitam a mente dela reclamando. O tempo todo ela fica reclamando. Se ela não fala, não externaliza, ela fica pensando só em coisas ruins, coisas negativas, coisas tristes. Então ela está fortalecendo aquele cérebro, aquela mente, para tudo que é negativo. Mas nós podemos desenvolver padrões positivos da nossa mente. O nosso cérebro, como eu disse, ele é moldável. Então se a gente acorda de manhã, tem até um dia de sol, eu olho, nossa, que maravilha, hoje deu sol, vou lavar as roupas, vou fazer alguma coisa, vou fazer uma caminhada na natureza. Então eu estou construindo uma mente mais positiva da vida. Mas se eu acordo e falo, nossa, que sol quente, de novo aquele calor, ai, não consigo fazer nada com calor. Então eu vou condicionando a minha mente a reclamar, eu vou condicionando a minha mente de olhar para aquilo que eu não considero positivo. Consequentemente, a minha mente vai sendo moldada por coisas que não são boas, que eu acredito que não é boa. Então, para a gente desenvolver uma mentalidade vencedora, nós precisamos, não é aquela positividade tóxica, que eu também não concordo, que você tem que estar sempre bem, você tem que acordar feliz, todo dia você está feliz, todo dia você está contente. Vai ter dias que a gente vai acordar triste, vai ter dias que a gente vai acordar com raiva, e tá tudo bem, são momentos, faz parte da condição humana que nós vivemos. O que não é bom é a gente permanecer naquele estado emocional, muitas vezes, que muitas vezes está nos levando naquele padrão de frustração, de pessimismo, né? De olhar para a vida e, ó vida, ó céus, não é nesse sentido. É se permitir sentir e não ficar presa naquilo que não está sendo benéfico. Construir uma mentalidade vencedora é você aprender, entender que a sua vida, ela é cíclica. A nossa vida não é linear, ela é cíclica. Ela vai ter momentos de oscilações e tá tudo bem, isso é ser humano. Só que a gente vê por aí, né? Muitas pessoas vêm falar, vêm mostrar só aquilo que deu certo na vida dela. Ela não conta os perrengues que ela passou. E a Sandra colocou ali, né? Quem ri de tudo é desespero. Tem pessoas que às vezes ela tá passando por uma situação muito difícil, ela tá rindo, mas muitas vezes é de ansiedade, é de desespero mesmo, de não saber o que fazer. Então ela tem aquelas crises de riso, mas no fundo, não é que ela tá feliz. É que ela não sabe o que fazer, é que a vida dela tá difícil. Então a gente precisa, em primeiro lugar, para construir uma mente vencedora, reconhecer que somos seres humanos. As pessoas estão querendo viver como seres, assim, como robôs. Você não pode ficar triste, você tem que estar sempre feliz, você tem que conquistar todos os dias, você tem que ter não sei quantos milhões na conta. Se você não prospera porque você não quer, você não é rico porque você não se dedica. Gente, a gente precisa voltar um pouquinho para a realidade, né? Porque muitas promessas e propagandas são vendidas por aí. E se nós estamos num momento complicado da nossa vida, que todas nós, em algum momento, a gente vai passar por crises, né, na nossa vida, seja financeira, seja familiar, seja no trabalho, todos nós, em algum momento, podemos passar por essas crises. Mas ainda assim, a gente permanece.
Uma mulher com mentalidade vencedora, por mais que ela passe por dificuldades no casamento, na educação dos filhos, no trabalho, ela permanece. Ela sabe que aquela situação é temporária, não é algo fixo. E que se ela conseguir avançar, se ela conseguir romper com aquela dificuldade, com aquele bloqueio, com aquela crise, superar aquela crise, ela vai sair mais fortalecida e ela vai conseguir aprender a lidar com as próximas situações que acontecer, porque onde tem ser humano, vai ter atrito, vai ter conflito. Eu vou deixar gravada por alguns dias sim, tá, Sandra? Se você não conseguir assistir, tá bom? Então nós precisamos entender que na nossa condição de humanos vai ter adversidades, mas nós precisamos resgatar os nossos talentos, resgatar a nossa capacidade de resiliência, resgatar a nossa esperança. O que te traz esperança hoje na sua vida? O que te traz esperança naqueles momentos que você olha e fala, não sei o que fazer, não estou vendo uma saída? O que te dá esperança? O que te traz ânimo? Mesmo naqueles dias que você olha e fala assim, não sei o que vai ser da minha vida. Tá tudo dando errado, tudo acontecendo ao mesmo tempo, e geralmente parece que as coisas vêm de uma vez só, né? Quando a gente está vivendo uma situação difícil. Mas se você tem uma mentalidade vencedora, apesar daqueles desafios, daquelas crises familiares, às vezes crises no trabalho, dificuldades financeiras, ainda assim você permanece, você persevera. E hoje nós vemos as pessoas desistindo ao menor sinal de que aquilo não vai dar certo. Uma mentalidade vencedora é aquela que, mesmo ela não estando vendo ainda os resultados que ela gostaria, mesmo ainda não estando colhendo os frutos pelos quais ela plantou, ela persevera. Ela persevera porque ela sabe que não é da noite para o dia que a gente vai colher aquilo que nós plantamos. E que toda plantação tem o tempo de plantar, aliás, antes, né? Tem o tempo de preparar o terreno, tem o tempo de plantar, tem o tempo de regar. Muitas vezes a gente vai passar muito tempo regando aquilo que nós plantamos para colher lá na frente. Mas uma mentalidade vencedora, ela reconhece que há tempo para todas as coisas, né? Para quem é cristã, na Bíblia fala que há tempo para todo propósito debaixo do céu. Tempo de plantar, tempo de colher, tempo de chorar, tempo de sorrir, tempo de plantar e tempo de arrancar o que foi plantado. Então nós precisamos entender que a nossa vida é isso. Ela tem fases. Assim como a natureza, né? A nossa vida se assemelha muito aos ciclos da natureza. Tem épocas que é primavera, flores, leveza, beleza. Mas tem épocas que é inverno, é frio. A gente se sente muitas vezes sozinha. Muitas vezes a gente quer ter um apoio, mas às vezes não tem. Mas ainda assim, quem tem a mentalidade vencedora permanece. Permanece porque sabe que a vida é como as estações. Vai ter momentos felizes, mas também vai ter momentos de se recluir, você se recolher, né? Você se recolhe para você recalcular a rota muitas vezes. A gente se recolhe para descansar, a gente se recolhe para replanejar. E esse momento é o momento da gente repensar a nossa vida. Não é porque vai virar o calendário, né? Eu acreditava muito nisso, eu tinha uma expectativa tão grande. Quando chegava final de ano, eu pensava, não, vai mudar o ano, as coisas vão mudar. Mas por muito tempo eu não buscava a minha mudança. Não é só, é uma mudança de calendário, mas se a gente não estiver construindo a partir de agora, ou já ter começado a construir essa mentalidade vencedora, a gente vai continuar patinando, vira o calendário, daqui a pouco vira outro, e a vida vai seguindo. Então a nossa vida é uma construção diária. A nossa mente, ela precisa ser alimentada
com coisas que são benéficas, positivas, mas não a positividade tóxica. Não aquela positividade fantasiada. Não, seja sincera consigo mesma. Uma mentalidade vencedora, ela reconhece que tem dias que não tá bem. E tá tudo bem. Nem todos os dias a gente tá bem. Mas reconhece, hoje eu não tô legal, eu preciso ficar um pouquinho quietinha aqui sozinha, eu preciso descansar, eu preciso parar e respirar, eu preciso avaliar o que está acontecendo. Isso é uma mentalidade vencedora. Uma mentalidade vencedora é aquela que planeja e que ela faz planos de curto, médio e longo prazo. Mas esses planos não é encher a agenda dela do ano inteiro e não levar em consideração a sua personalidade, as suas características de personalidade, as suas formas de funcionar, né? É como se fosse aquele motorzinho interno nosso. Assim como um carro tem um motor, nós temos o nosso funcionamento interno, nosso relógio biológico, nós temos o nosso ritmo. Nós mulheres temos a nossa ciclicidade, né? Tem dias que a gente está mais cansada, tem dias que a gente está mais, se estressa um pouco mais fácil, né? O humor ele oscila mais e tá tudo bem. Nós temos uma variação hormonal, mas apesar disso, por que é importante nós mulheres respeitarmos a nossa ciclicidade? Justamente para a gente não ficar se cobrando, muitas vezes como se comparando com os homens não têm essas mudanças hormonais que nós temos, né? Nós temos essa variação hormonal que mexe com o nosso estado emocional, mexe com a nossa produtividade, porque tem dias que a gente não consegue ser tão produtiva quanto outros. Tem dias que a gente, nosso humor ele tá oscilando, então a gente precisa, em primeiro lugar, entender que nós somos cíclicas. Entender que nós temos uma personalidade, um temperamento, uma forma de funcionamento. A nossa mente, ela tem um padrão de funcionamento. A gente pode mudar, claro, e deve. Nós devemos buscar mudança. Mas se a gente não aprende a identificar qual é esse temperamento, quais são essas características da personalidade, muitas vezes a gente se cobra além da conta. E aí acha que a nossa vida não vai para frente, que a gente não constrói muitas coisas. E aí acaba desconstruindo muitas vezes aquilo que já tá ali superado. Muitas vezes acaba voltando no passado, remoendo o passado, né? Revivendo dores porque não foram tratadas, curadas, superadas. Então, muitas vezes a gente enterra aquilo que é bom, assim como na parábola dos talentos, a gente enterra os nossos talentos, os nossos potenciais e desenterra aquelas frases que a gente ouviu, né? Por exemplo, mas você é burra, você não aprende. Nossa, mas você não vai dar em nada mesmo. Nossa, mas eu já te falei tantas vezes, não entra nessa cabeça. Quantas vezes a gente desenterra aquilo que nos machucou e enterra os nossos potenciais. E isso impede com que a gente seja próspera. Porque ao invés da gente tratar aquilo que doeu, que machucou e que muitas vezes continua ecoando na nossa vida, nos nossos projetos, no nosso casamento, para quem é casada, na educação dos filhos, muitas vezes a gente vai de forma inconsciente deixando ecoar aquilo que é ruim, que é negativo e vai enterrando aquilo que é positivo. Se nós estávamos vulneráveis emocionalmente, uma pessoa disse, nossa, você é burra, você não aprende, mas 10 pessoas te falam hoje, nossa, como você é inteligente, nossa, você está conseguindo avançar, né? Olha, eu tô acompanhando você, eu vejo que de uns meses pra cá parece que você tá diferente, tá mais leve. Muitas vezes a gente não ouve essa pessoa que falou isso agora, mas continua dando ouvidos para aquela voz interna que continua ecoando 10, 15, 20, 30 anos na nossa mente. Então, desenvolver uma mentalidade próspera, uma mentalidade vencedora para acessar a prosperidade
É a gente aprender a identificar quais são as vozes que a gente está ouvindo. Para quais vozes nós estamos dando espaço na nossa mente e na nossa vida e deixando ecoar. É uma mentalidade vencedora, ela reconhece que muitas vezes ela precisa de superar algumas dificuldades, de tratar algumas questões emocionais que ainda continua atrapalhando o processo, o progresso dessa pessoa. E eu quero dar um exemplo para vocês, né, que aconteceu comigo. Eu não tô lembrando agora o ano, eu tava tentando lembrar. Eu tinha economizado bastante, consegui comprar um carro, né? E aí, voltando um dia do trabalho, tava chovendo, eu já tava chegando no meu bairro e eu ia entrar pro meu bairro e tinha um ônibus parado no ponto de ônibus e ele dando seta que ia entrar pra pista. De repente veio alguém na minha traseira e pá! E o ônibus na minha frente, não tinha pra onde eu ir, eu bati na traseira do ônibus. Graças a Deus, comigo não aconteceu nada, né? Só fiquei um pouco dolorida, mas amassou bastante o carro, né? Ele tinha seguro e acabou dando perda, né? Porque eles acharam melhor dar perda total do que tentar consertar. E a pessoa que bateu na minha traseira deu uma ré, daqui a pouco e foi embora e tchau, né? Sumiu do mundo. E aí consegui receber do seguro, peguei esse dinheiro, fui pesquisar, comprei um carro, mas eu não consegui comprar um carro zero. Esse que eu tinha comprado era como se fosse o meu xodózinho. Eu olhava, poxa, era assim uma alegria, né? Eu conquistei, eu comprei com o suor do meu trabalho. E aí eu comprei esse outro carro, ele era pesado, né? Era mais gastão. O outro que eu tinha, o primeiro, era bem econômico. Então, uma vez viajamos para Minas, que é longe, né? Mais de 400 quilômetros, ele gastava super pouco. E esse não, gasta bastante, é pesado, na subida você tá acelerando no último e ele vai devagar. Então assim, e aquilo, e todo dia eu reclamando, nossa, que carro pesado, esse carro é muito duro para dirigir, porque o outro era leve. Então assim, eu tava sempre aquele reclamação, eu chegava dentro do carro, eu tava desgosto entrar naquele carro. E eu ficava só pensando, meu Deus, eu preciso vender esse carro, eu preciso achar alguém que compre esse carro. E só reclamando daquele carro. E eu passei, acho que uns 2 meses nesse processo de reclamar desse carro. E aí teve um dia, parece que, sabe quando alguma coisa fala assim, acorda, né? Enquanto você não for grata por esse carro que você tem hoje, não adianta você querer trocar, querer comprar, você precisa ser grata pelo que você tem. Naquele dia, quando, né, cada um vai dar o nome que quiser, alguns podem chamar de que é Deus falando, às vezes que é a própria voz interna, enfim. Mas a partir daquele dia, algo mudou na minha mente. Eu falei, peraí, realmente, se eu só tô reclamando desse carro, se eu não valorizo, que graças a Deus pelo menos eu tenho esse carro para poder trabalhar e não preciso sair de madrugada, pegar ônibus, pegar chuva, pelo menos eu tenho ele. Então, a partir daquele dia, eu comecei a valorizar e olhar de forma diferente, me sentir diferente naquele carro. Por que eu estou trazendo esse exemplo? Talvez você esteja vivendo isso na sua vida. Talvez você olhe para sua casa e fala, ai meu Deus, essa casa velha, eu queria tanto reformar essa casa, eu queria aumentar, eu queria trocar o telhado, eu queria comprar móveis novos. E você fica se consumindo por aquilo que você ainda não tem, e não reconhece, não valoriza aquilo que você já tem. Muitas vezes, talvez você fica estudando, querendo crescer profissionalmente, mas você não usa o conhecimento que você já tem hoje. E você sempre se acha insuficiente. Ah, isso aqui ainda é pouco. Ah, porque eu tenho que estudar mais. Mas você não usa o conhecimento, você não usa os dons, os talentos, as habilidades que você já tem disponível para você hoje. Uma mulher que tem uma mentalidade vencedora, ela reconhece o que ela tem hoje, ela usa os recursos que ela tem hoje para construir um lar melhor, um lar mais harmonioso, construir um relacionamento com os filhos, né, mais harmonioso. No trabalho, ela reconhece, ela valoriza, apesar de que pode ser que o trabalho ainda não é o trabalho que ela gostaria. Ainda pode ser um setor que ela não queria estar ali, mas ainda assim, ela tem um trabalho.
ainda assim ela está conseguindo trazer o pão de cada dia para casa. Tem pessoas que passam muitos meses desempregada. Manda currículo, demora para arrumar e quando arruma, às vezes o salário não é tão bom. Aí você pergunta: "E aí, você conseguiu? Deu certo?" "Ah, deu." "Ai, mas o salário é muito ruim." "Nossa, eu tenho que trabalhar direto." Tudo bem, às vezes não é fácil você trabalhar direto, não é fácil talvez você trabalhar de final de semana e ganhar às vezes um salário que é muito baixo, mas para quem estava desempregada, para quem passou muitos meses desempregada, enquanto você não reconhecer e não valorizar o que você tem hoje, não adianta você ficar desesperadamente correndo atrás para ter mais. A gratidão, ela abre portas na nossa vida. E eu dei esse exemplo, foi um dos exemplos que eu dei. A partir do momento que eu olhei para aquele carro e falei: graças a Deus que eu tenho esse carro. Ele pode não ser o carro dos meus sonhos, o que eu gostaria de ter, ele não é o primeiro que eu tive, mas graças a Deus eu tenho um meio de transporte para poder trabalhar. Então, a partir daquele dia, foi uma virada de chave na minha vida. Eu falei: como que eu quero ter algo melhor se eu não estou valorizando o que eu tenho hoje? Então, será que você está valorizando o que você tem hoje? Será que hoje você reconhece que você tem uma mentalidade vencedora? Você consegue reconhecer as suas conquistas? Você consegue reconhecer tudo que você já superou? O quanto você cresceu, o quanto você progrediu? Ou você ainda continua presa só na dor, no sofrimento, naquilo que te faltou? E não estou invalidando a sua dor. E aqui eu quero trazer a importância de muitas vezes a gente reconhecer que tem momentos que a gente precisa de ajuda profissional. Às vezes a gente quer resolver tudo sozinha. Ou às vezes, a gente quer continuar ali. Esses dias eu ouvi uma expressão que eu achei até interessante, né? O ofurô de merda. Né? Ou a merda quentinha. É quando a gente tá numa situação muito ruim, muito difícil, mas a gente não se movimenta de forma a sair daquela situação. Tá ruim, tá desconfortável, mas a gente fica ali remoendo, reclamando, mas não faz nada para sair daquela situação. E eu não tô falando aqui de uma situação que a gente não tenha recursos para sair. Estou falando de uma situação em que a gente pode sair dela, que a gente muitas vezes tem recursos, mas muitas vezes a gente prefere lidar com o desconfortável conhecido do que com o desconforto do desconhecido. E isso a própria neurociência mostra para nós, que o nosso cérebro, ele gosta daquilo que é familiar. Tudo que é desconhecido, tudo que é novo, gera desconforto para o cérebro. Porque assim, ele vai ter que criar novos caminhos neurais, a gente vai ter que desenvolver novos comportamentos, né, novas ações, para poder viver aquele novo. Então, é por isso que toda mudança no início gera, às vezes, ansiedade, gera insegurança, gera muito desconforto. Porque não é só uma mudança de atitude, não é só uma mudança de localidade, é uma mudança aqui, ó, na mente. E o nosso cérebro não gosta de mudanças. E às vezes a gente precisa construir caminhos, e não é só caminhos externos, é caminhos neurais, caminhos na mente, no cérebro. Então, às vezes a pessoa ela está ali naquele ofurô, quentinho, por mais que esteja desconfortável, mas é o desconfortável conhecido. Então, se você quer acessar a prosperidade, você vai precisar sair do desconforto conhecido para entrar no início, no desconforto do desconhecido. Mas a partir do momento que você sente que você está avançando, que você não está mais enterrando seus dons e seus talentos, você consegue reconhecer: nossa, que bom que eu tomei essa decisão, que bom que eu resolvi, por exemplo, empreender, ou desculpa, que bom que eu saí daquele casamento que era um casamento tóxico, era um casamento abusivo. E eu tenho assim
um depoimento, né, para compartilhar com vocês. Eu atendi há uns 5 anos atrás um casal onde tinha um relacionamento abusivo ali, né? Eu comecei a atender o homem, porque eu já atendi alguns casais, agora eu tô atendendo mais mulheres. Eu comecei a atendê-lo, mas o problema maior era no casamento, então eu propus fazer uma terapia de casal, né? E ok, né? A gente conseguiu bastante avanço, cada um percebeu o outro, né? A maneira com que um lidava com o outro, ele era extremamente ciumento, e não tinha motivos para isso, mas ele era ciumento doentio. Cada um trazia a sua bagagem, né? Suas dores, seus traumas, e isso estava o quê? Ecoando na fase atual deles. E aí a gente acabou parando a terapia, enfim, por um tempo eles ficaram bem, depois desandou tudo e chegou uma hora que eles não teve mais jeito, se separaram. Hoje eu vejo essa pessoa, o quanto ela cresceu depois da separação, o quanto ela está vivendo e não sobrevivendo. Não que eu sou a favor de separação, não é isso. Mas tem situações que às vezes a mulher ela está sobrevivendo. Por mais que ela queira ter uma mentalidade vencedora, aquela pessoa que está com ela só muitas vezes reclama, denigre, coloca ela para baixo. E é difícil você ter uma mentalidade vencedora com alguém que só te puxa para trás, com alguém que só te manipula. Então, nesse caso, eles se separaram e nossa, a vida dela mudou. Não estou dizendo que é fácil, não estou dizendo que é bom. Toda separação é um rompimento de vínculos. Toda separação no começo é difícil, ainda mais quando se tem filhos. Mas muitas vezes, para que aquelas pessoas tenham uma vida próspera, às vezes tem situações que a separação é a única solução para aquele casal. Tem trabalhos que às vezes está adoecendo tanto as pessoas que às vezes a única solução é sair daquele trabalho. Não é que você tem que sair por aí pedindo as contas, né? Às vezes não é o momento. Às vezes você precisa fazer a transição de carreira. Mas é importante entender que muitas vezes a gente precisa reconhecer. Será que eu estou vivendo numa mentalidade de escassez porque realmente eu não estou usando os meus talentos? Porque eu tô presa no desconhecido confortável, ou porque quem está ao meu lado só me puxa para trás. Eu reconheço que eu já conquistei, eu reconheço que eu já superei, mas ainda assim eu não consigo avançar. Então as pessoas que caminham conosco, elas também muitas vezes nos fazem permanecer numa mentalidade de escassez. Numa mentalidade aquela mentalidade fixa de que tudo dá errado, de que é ruim, sabe? Fica repetindo ciclos. E se você quer viver um 2026 diferente, a primeira coisa que você precisa é reconhecer quais são seus valores, quais são seus potenciais. Você está utilizando seus potenciais, seus talentos, seus dons, ou você está enterrando? Talvez você ainda não está se sentindo uma pessoa próspera. Você não está acessando essa prosperidade porque você simplesmente não reconhece, não valoriza os talentos que você tem. Você já guardou na gaveta e está sempre buscando mais curso, mais palestra, vive de evento em evento. Mas muitas vezes você não trata os bloqueios emocionais que ainda te mantém presa lá no passado. Eu tenho me deparado com muitas mulheres nessa situação, mulheres inteligentes, mulheres que já têm muito estudo, elas são muito capazes, muitos talentos, mas ela ainda não está vivendo uma vida próspera porque ela está tão presa lá atrás que, sabe, um elástico? Sabe aquele elástico de amarrar dinheiro, né? Que hoje a gente quase não usa, né? Dinheiro físico. Mas teve uma época que eu utilizava aquele elástico. Sabe quando você puxa o elástico? Você consegue puxar ele, mas chega uma hora que tem um limite de elasticidade, aí ele volta para trás. Tem muitas mulheres que são assim. Ela já estudou, ela já se capacitou, e aí ela vai caminhando. Só que chega uma hora,
ela volta para trás, ela dá uns passos para frente e dá vários para trás. Por quê? Porque ela tem vários bloqueios, várias travas que estão impedindo ela de viver uma vida próspera, uma vida com propósito. Então, muitas vezes ela precisa o quê? Quebrar esses bloqueios, enfraquecer esses bloqueios e fortalecer ações práticas, né? Reconhecer o seu valor, reconhecer os seus potenciais, começar a utilizar os seus potenciais, parar de olhar para o lado, de se comparar, né? Parar de ficar ruminando, sabe, aqueles pensamentos que fica ali na mente e não sai, e ela sempre se sentindo um fracasso. Muitas vezes está faltando reconhecimento de si mesma. Muitas vezes está faltando você se reconectar consigo mesma. Muitas mulheres já viveram tantas histórias dolorosas, experiências dolorosas, que elas foram se perdendo de si. E aí ela não consegue ver valor em si mesma. Ela não consegue sair daquele looping de estar sempre pensando negativo a respeito de si. Ela tem dificuldade de reconhecer os seus valores, as suas habilidades. Muitas vezes as outras pessoas acreditam muito mais nela do que ela mesma. Será que você não é essa mulher? Será que você não é essa mulher que está acreditando muito mais nas vozes negativas que você ouviu lá da infância e que continuam ecoando na sua mente? E que essas vozes estão te impedindo de construir uma mentalidade vencedora e viver uma vida com propósito, com prosperidade, com plenitude. Então, assim, no meu trabalho eu tenho percebido que muitas mulheres, elas poderiam estar vivendo uma vida próspera, mas ela está muito presa naquela mentalidade de sofrimento, de escassez, naquela mentalidade de que isso não é para mim. Isso não é para mim. Não é da vontade de Deus para mim. Muitas vezes é falta de cura emocional, é falta de romper com os bloqueios e as travas emocionais para você viver um novo ciclo da sua vida. E eu quero te convidar para viver o novo ciclo da sua vida. Eu quero te convidar para desenterrar os seus talentos, para tirar esses talentos que estão ali enterrados há muitos anos e começar um 2026 diferente, com propósito, com plenitude, com sentido na vida. Qual é o talento que você está enterrando? E que muitas vezes as pessoas até te procuram e você diz que, não, agora eu não posso. Eu não consigo. Não, mas isso aí é muito difícil para mim. Não seja a mulher igual aquele funcionário que enterrou o seu talento, que não prosperou, que não multiplicou e que ainda levou bronca. Porque tudo que nós recebemos um dia vamos prestar contas. Nós não recebemos os nossos dons e talentos para a gente guardar eles na gaveta. Então eu quero deixar essa reflexão aqui para você. Quais são os valores que você quer levar para 2026? Quais são os talentos e as habilidades que você quer exercitar em 2026? Tem algum talento que você precisa desenterrar? Então esta é a hora, desenterra logo esse talento e vai viver o 2026 próspero, abundante. Aprenda a reconhecer o que você já conquistou até hoje. Aprenda a reconhecer que se você está aqui assistindo essa live é porque você venceu muitos desafios. Né? Nós passamos pelo processo aí da pandemia, quantas pessoas que perderam entes queridos, e graças a Deus, se você está me assistindo é porque você está aqui viva. Se você está viva, você tem uma vantagem. Se você está viva, ainda há tempo de você pegar os seus talentos que estão enterrados e usar eles para transformar vidas. O meu propósito hoje é transformar vidas através dos meus talentos, das minhas habilidades.
é através da cura emocional, de libertar mulheres de ciclos repetitivos negativos, para que elas possam prosperar na sua família, na sua carreira, para que elas possam crescer profissionalmente. Porque eu só consegui crescer profissionalmente quando eu rompi com aquela mentalidade de escassez. Quando eu aprendi a olhar para a minha vida e ser grata por aquilo que deu certo. Ser grata pelas experiências que eu vivi, pelas superações que eu tive. E assim eu aprendi que a gratidão, ela abre portas. Talvez você esteja estagnada porque você precisa exercitar mais a gratidão. Talvez você precise se reconhecer mais. Olhar mais pelas suas conquistas do que para aquilo que não deu certo. Então, se você quer viver uma mentalidade vencedora, construir uma mentalidade vencedora, se você ainda não tem, ou fortalecer sua mentalidade vencedora, aprenda a ser grata por tudo que deu certo na sua vida. E por aquilo que você considera que não deu certo, mas que de alguma forma você conseguiu superar e estar aqui hoje, é um motivo de agradecer. Vamos começar 2026 com uma mentalidade vencedora, com mais prosperidade, com mais coragem, utilizando os nossos recursos, nossos dons, nossos talentos, por um propósito, para gerar transformação, para gerar mudanças na vida de outras pessoas. O que você quer levar de valores? Pelo que você é grata em 2025? Pelo que você considera que o que você considera que a sua vida valeu a pena em 2025? Deixa aqui nos comentários. Eu quero ouvir, eu quero saber de você. O que você está levando para 2026? Qual é o talento, qual é a habilidade que você vai levar para 2026 e você vai utilizar isso na sua vida e vai usar isso para gerar mudança na vida de outras pessoas? Essa é a reflexão que eu quero te deixar. Uma mentalidade vencedora, ela é construída dia a dia. E a prosperidade, ela é fortalecida a partir da nossa mentalidade. Porque tudo começa aqui, ó. Vamos fortalecer essa mentalidade? Vamos viver uma mentalidade vencedora e ser próspera em 2026? Continua aqui, que nós vamos construir juntas essa mentalidade e vamos prosperar. Um grande abraço a todas.